Falando aqui sobre o Mateus, eu tenho outro filho, e o justamente que estava ali em casa hoje, eu agradeço ao pastor que está dando uma força para ele, está investindo no meu filho. Ele tem 32 anos, nunca conheceu a verdade, e para mim é um sonho ele estar aqui dentro dessa igreja. Aleluia. Ou qualquer ministério, mas que ele esteja na casa do Pai. Glória a Deus. O Mateus, desde pequeno, sempre na presença de Deus. Mas o Gabriel, meu filho, é um sonho, um desejo que eu tenho. Ele está aqui dentro da casa do Senhor. E ele, antes de estar na palavra, veio falar a mim que estava muito, o pastor não está sabendo, mas ele veio, porque o meu filho é muito fechado. Ele não se abre. Pode estar acontecendo qualquer coisa na vida dele. Pode ver lá no fora, ele é quieto, fala pouco. E eu disse, filho, tens alguma coisa. Porque ele anda assim, um estado de nervo, é agitado a vida dele, sai às 6 horas da manhã, volta às 7:30 da noite. Eu estou, até inclusive eu estou com a caneta dele lá em casa, cuidando, porque é um desafio. E a gente quer ajudar, porque o meu desejo está aqui dentro. E se for lá atrás, ele não gostava de mim, por causa de muitas coisas que aconteceu lá no passado, que eu não era conhecedor da palavra de Deus. Todos aqui já devem saber que eu era uma pessoa que vivia só bebendo, caindo para essa gente. Então ele não tinha orgulho do pai. Mas depois, quando aceitei a Jesus, ele foi vendo, foi notando e observando que o pai dele mudou. E hoje, ele está mais perto de mim. E ele disse, pai, eu vou confessar, eu cheguei a um ponto de tomar remédios que não dá mais. Ele foi dormir 2h40 da manhã, começou a doer o braço dele. Jesus, guarda meu filho, 32 anos, e ele não ainda decidiu, mas ele vinha hoje, mas como teve compromisso, ele disse que tinha alguma coisa lá, mas domingo ele disse que vai vir. Amém, eu vou orar, que ele venha mesmo. Glória a Deus. Ele é um rapaz muito inteligente, e desde pequeno, quando eu não era crente ainda, porque meus pais eram crentes, mas eu saí muito cedo, com 18 anos, eu fui para o mundo, peguei droga, peguei muitas coisas que o mundo ofereceu. Por isso que hoje, quando eu converso com pessoas, eu digo, não vale a pena, não vale a pena, porque isso é uma destruição, porque esse templo aqui, o templo de vocês, de todos nós, é do Espírito Santo. E nós estamos destruindo esse templo. Então eu digo para você que está aqui nesta noite, toma uma decisão e vem para Jesus enquanto é tempo. Abra sua Bíblia em Ezequiel 37. Eu sinto que Deus está me levando para o alto para falar com pessoas aqui dentro. Eu estava saindo do banho e comecei a estudar isso aqui, essa palavra maravilhosa, porque quem sabe de Bíblia sabe que é uma palavra forte. O vale dos ossos secos. Sabe que o profeta Ezequiel esteve ali profetizando para aquele vale dos ossos secos. O que significa? É a mesma coisa você chegar lá no cemitério, abrir um caixão, você vai ver o que? Ossos. Deus usou o profeta para profetizar, para que ali saísse um exército. Glória. Mas por que Deus levou Ezequiel ao vale dos ossos secos? Há uma pergunta nesta noite. Porque o povo estava desanimado. Porque o povo estava totalmente no lugar errado. E Deus queria mostrar o poder de um exército de ossos secos que já estava há anos ali. E ele profetizou para aquele
vale dos ossos secos. E eu quero dizer para vocês, Deus vai fazer ossos secos nesta noite se tornar carne. Aleluia. Espiritualmente, Deus vai fazer algo aqui dentro deste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Quando Deus fala na palavra, Deus fala e Ele cumpre. Eu vou dar um testemunho aqui, internet esta palavra sobre profecia. Muitas vezes a gente não dá valor, né, pastor? Não precisa, como o pastor diz, não precisa estar pulando. Deus usa de uma maneira quietinho, calmo, aqui dentro desta palavra, mas Ele usa como Ele quer. Muitas vezes a gente não tem valor. Lá em 1997, eu quando saí do chuveiro, o Senhor disse assim: conta esse testemunho, porque eu quero falar com pessoas ali dentro esta noite. Lá em 1997 eu estava trabalhando na Dex, empresa, e eu trabalhava num depósito como líder. Eu liderava mais ou menos 78 rapazes. E naquele momento tinha um rapaz ali que estava desviado no caminho do Senhor. E eu sempre colava nele, que eu queria ver ele na igreja. E eu dizia assim, agora esqueci o nome dele, fugiu. Mas eu dizia assim: fulano, eu fui todo errado. Olha, tinha um ano de fé, que eu me converti em 96, 97. E todo dia eu via aquele rapaz, eu ia para a cantina, e eu sentava com ele. Até um dia ele olhou o cara e meio: pô, certo rapaz veio de novo, está me enchendo o saco. É isso que ele falava com o rapaz, eles vinham falar comigo, né? Eles não estavam mais suportando Deus dali. Mas quando nós investimos numa alma, Deus, Ele está falando com aquela alma. Aleluia. E eu certo dia, na hora do café, eu disse: fulano, Jesus te ama, Jesus tem um projeto na tua vida, larga esta vida. Ele vivia muito, mas muito mesmo, bebendo. Ele bebia muito e fumava bastante, mas bebia mesmo e caía. Ia para os bailes, né? E eu já conheci ele já lá atrás, porque eu fui segurança do Centenário lá no Garcia. Eu fiquei 6 anos como segurança no bailão. E eu vi esse rapaz na discoteca, né? Porque a discoteca hoje é balada, né? Para os mais jovens hoje é balada. Antigamente era discoteca. E eu disse assim: fulano, Deus tem um plano contigo. Aí certo dia ele veio na minha presença e disse assim: olha, eu não estou gostando mais não, Adriano. Tu já estás já me irritando. Mas Deus falava fortemente comigo, para que eu ficasse firme naquele jovem. Presta atenção, porque Deus vai falar ao teu coração. Aleluia. E naquele dia eu dei uma palavra para ele. Eu disse assim: fulano, volta para Jesus hoje, porque o dia da manhã nós não sabemos. O dia da manhã pertence a Deus. E de repente ele olhou para mim e disse assim: o que tu queres comigo? Ele já estava se gritando, mas eu não desisti daquela hora. E eu disse assim: como Jesus fez na minha vida, eu quero que Jesus faça na tua vida. Aleluia. Como Jesus te ama, eu também te amo, porque tu vale mais que o mundo inteiro. Aleluia. Essa alma que está aí dentro. Glória a Deus. Jovem, cheio de saúde, fazia até nascer que era um bombardinho lá dentro do depósito, que fazia musculação, né? Mas não queria nada com Deus. Era filho de crente, mas não queria nada com o Senhor. Resumindo, meus queridos, para chegar no ponto que quando Deus fala, eu saí do banho e o Senhor disse assim: fala nesta noite, porque eu quero falar com pessoas amigas. Pessoas que têm que tomar decisão, porque o dia da manhã é Deus poderoso. Aleluia, Jesus.
E eu disse assim, eu cheguei no sábado, nós trabalhávamos das 5h30, daí sábado já era 10, 9 horas da manhã. Das 9 às 10, 12 era o segundo turno. E eu cheguei naquela depósito, eu fui já direto lá na minha salinha, pegar os papéis, a caneta, para já dar a ordem lá para a caixaria, para o pessoal que trabalhava lá na rampa para carregar o caminhão. Quando eu entro assim, vieram na minha salinha e disseram assim, Adriano, não soubesse, não. O fulano tanto, fulano de tal, faleceu. Eu disse, misericórdia. Não, isso é mentira. Eu disse, sim. Ele veio com uma balada, né? Era discoteca na época. Veio direto para trabalhar. Como eu disse para vocês, ele bebia muito. E eu falei para ele, quantas vezes, inclusive nós fomos tudo às 11 horas lá, no velório, foi na época era dentro de casa, a gente veio para casa da mãe dele, no velório. A empresa liberou nós fomos todos para lá. E eu digo agora para os irmãos, quando eu vi dentro do caixão, eu chorei um monte. Ele estava todo enfaixado. Ali na Souza Cruz, quem conhece a Souza Cruz, na curva, ele veio de moto e se perdeu, entrou dentro, debaixo do caminhão, estourou a cabeça dele todinho. Deus fala nesta noite, está dando oportunidade para pessoas aqui. É forte isso aqui, Deus. É forte. Hoje é o dia da reconciliação. Aleluia. Deus quer restaurar a tua vida. Muitas vezes a gente vai empurrando de lado, vai empurrando, mas só que o diabo está ali para fazer o quê? Uma cilada. Porque ele vem para matar, ele vem para roubar e destruir a alma. Se ele me tivesse me ouvido, ele estava onde? Vivo. Mas o diabo já estava preparando uma armadilha para ele. E muitas vezes, às vezes não precisa ser um profeta de entregar mensagem e fazer barulho. Mas muitas vezes nós somos esquecidos, os profetas, porque ninguém dava amor. Mas a morte foi dita para aquele rapaz, jovem. Tomara Deus, eu disse ali para a mãe dele, que ele pediu misericórdia quando ele viu que entrou debaixo do caminhão, porque senão acabou para ele. Amados, nós temos que aprender uma coisa: quando Jesus fala, temos que tomar decisão. Quando Jesus fala, não deixa para amanhã, que amanhã pode ser tarde. Aqui todos sabem que eu estou vivo pela misericórdia de Deus. Por quê? O testemunho que eu contei aqui já sabem que Jesus deu um livramento para a minha pessoa, para eu estar aqui esta noite. Aleluia. Mas eu ouvi o quê? A voz do Espírito Santo. E eu vi aqui de um profeta, pastor? Não, de uma jumenta que era o maior traficante de Itajaí. Deus usou aquele homem para falar comigo. E Deus está falando esta noite ao teu coração. Vem, filho. Vem, Aleluia. filho. Estou aqui de braços abertos. Glória a Deus. Aleluia. Estou aqui para te abraçar, te acolher, porque o teu inimigo está lá fora, armando uma armadilha para ti. A vez de dar ouvido. E aquele homem que estava ali, que eu fazia junto com ele, traficava à noite, ele olhou para mim e disse assim: tu tens parte daquele homem. Vai embora, Jesus. Se eu fosse uma pessoa ignorante, eu disse: não, eu vou ficar contigo, que eu quero ganhar bastante dinheiro. Que ele tinha, era o maior traficante. Ele disse que ia dar uma moto para mim, a maior moto do ano, naquela época. Dava um apartamento lá em Camboriú para mim, porque eu vendia, eu era segundo, como ele dizia, eu era segundo dele, com o direito de confiança dele. E eu digo para você, o que o Josias fez?
Deu a mochilinha e vim embora para Blumenau. Glória a Deus, aleluia. 6 meses depois, vieram avisar eu que invadiram lá a casa do tio, né, do traficante, e mataram todos que estavam lá dentro. E sabe quem estava dormindo lá dentro? Dormia toda noite, né? Eles chegaram com mandado da justiça, invadiram lá e mataram todos. Nós não sabíamos, mas eles já estavam de olho naquele barraco, como eles diziam. E o Josias tomou a decisão para estar hoje falando para ti. Está aqui, porque uma jumenta, e a Bíblia fala sobre o profeta Balaão, que quando ele ia para lá, ele ia ser morto. Mas ele queria ir para lá. Deus viu que ele foi tão teimoso, teve que usar a boca de uma jumenta para falar com ele. Mas aqui dentro tem o Espírito Santo de Deus falando contigo. Aleluia. Toma a decisão nesta noite. Talvez você possa dizer, por que ele não entrou na palavra? É porque quando saí do banho o Senhor disse assim, fala. Porque o inimigo está armando armadilha para as pessoas. Toma a decisão. Faça igual o Bartimeu. Ele precisou da cura. Ele tomou uma atitude. Chega e diz assim, filho de Davi, tenha misericórdia. Aleluia. Esta noite é o dia que tu podes tomar a decisão. Amanhã será tarde, diz o Senhor. O que tu espera para chegar aos braços de Jesus nesta noite? Meu Deus. Você não contempla Ele, mas Ele está aqui neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Ele está aqui na frente, porque Ele quer te abraçar. Ele te ama tanto. Aleluia. Ele te ama tanto. Você veio hoje porque Ele te trouxe aqui. Glória a Deus, Aleluia. Entrando a palavra nesta noite sobre o vale dos ossos secos. Aleluia. Que passagem linda essa. Você vai ali e se contempla com um monte de ossos. Mas o servo, o profeta Ezequiel, lá em 37, ele fala e profetiza. Só vou ler um versículo aqui para a igreja. O 37, Ezequiel, e o 2. É o que me chamou a atenção quando eu li essa palavra nesta tarde. Isso aqui já estava há tempo, mas o Senhor me deu esta palavra para mim, que diz assim, isto é a palavra do Senhor, não é mais de Josias, né? E me fez passar em volta deles, e que eram muito numerosos, sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Estava seco, não tinha mais vida. Ezequiel 2. Ezequiel profetizou para esse vale dos ossos secos. E Deus fala nesta noite que Ele está profetizando este vale que está passando. Aleluia. Se estás passando este vale, profetiza. Porque nós ainda temos Jesus na nossa vida. Glória a Deus. Nós temos poder que Jesus nos deu. Ontem de manhã eu estava ali com a minha filha, a minha neta, meu filho entregou ali, ela grudou nele, começou a fazer uma renda. Sabe o que é criança, né? Quer pai. Até o Mateus que estava dormindo, ela começou, né, a fazer. E eu só lhe fazendo café, e ele lá no sofá com ela, e
endoidado, berrando, gritando. Ela tem 4 anos. E eu fazendo café, eu disse: Senhor, assim não é normal, Jesus. Baixei a cabeça pensando assim: não é. É o espírito de criança. É o espírito de manha, de canja, e ele está ali. E eu disse assim: mas Senhor, você é quem isso mesmo? Olha para frente. Talvez tem pessoas aqui que não vão acreditar. Mas eu vi uma palminha desse tamanho, com uma orelha comprida, cheia de dedo, de unhas compridas, né? E olhando para mim com os dentes afiados. Saiu. Eu fui lá, peguei nela, comecei a falar de Jesus. Ele foi saindo. Ele foi sair pela porta e foi. Botei no peitinho, a mão no peitinho dela assim. Eu disse: Senhor Jesus, tira esse espírito de criança dela, Senhor. Passei a mão na cabeça e comecei. Não faz que uns 10 segundos já começou a ficar boa. Não veio mais nada, começou a brincar. Gente, nós temos o poder na mão. O espírito de Satanás está dentro dos lares. E eu tenho ali um boneco que eu escondi, que eu tenho que conversar com ele. Deus me chamou a atenção naquele boneco que foi apresentado lá nos Estados Unidos. E dentro dos nossos lares tem demônios. Porque nós trouxemos para dentro dos nossos lares. Ele cheio de dentinho. E aquilo ali, o Senhor, eu peguei na mão e senti alguma coisa. E a criança, 2:30 da manhã, ele falou para mim. Eu liguei para ele, que ele perguntou: como é que está ela, pai? Ele está até cantando. Hoje ela estava cantando em louvor de lá. Aleluia, aleluia. Ela está cantando. Eles não são crentes, mas ela está indo lá dentro de casa. Deus está fazendo aquela menina. Não é fácil. Mas, gente, nós temos o poder da oração. Nós temos que repreender esse mal que está dentro da nossa casa. Que muitas vezes a gente vai lá. Por quê? O Senhor falou assim para mim no meu coração: quantos pais estão batendo uma criança, machuca, fica marca, mas é o espírito maligno que está ali naquela criança. Ele quer que o pai e a mãe sofram, porque quando eu estava ali fazendo café, ele veio com ódio para bater nela. É isso que o diabo quer machucar a criança. E quando ele não fazer isso, ele não sai. Mas quando nós temos a autoridade desse Jesus que está aqui, ó, Aleluia. Ele sai, ele vai embora. Eu, você, nós temos essa autoridade. Começa a orar dentro da tua casa. Começa a repreender. Muitas das vezes as coisas vêm, mas nós temos que repreender. Ele ligou para mim e disse que como é que está? Eu disse: está tudo legal, meu filho, está tudo bem. E ele começou a se abrir para mim. Pai, 2:30 da manhã, ela acordou e não deixou mais dormir. Uma berraceira, gritaria. Por isso que nós temos que estar preparados. Que dentro da palavra de Deus. Ezequiel profetizou no vale dos ossos secos. E Deus criou o quê? Carne. Criou um exército. Botou o coração, botou olhos, botou tudo ali naqueles ossos. E você está profetizando na tua casa? Não posso. Pode. Você pode. Às vezes vem o devorador, né? O pastor já pregou uma vez. Vem o devorador, vem o gafanhoto, pá, né, pastor? Ele vai limpando tudo. Mas isso é quando nós não estamos na palavra. Deixamos de estar na palavra. E quando nós não estamos na palavra, vêm os espíritos. Amados, isso aí é coisa terrível, mas está acontecendo. Às vezes você fura um pneu, é um livramento, porque lá na frente tem alguma coisa que vai acontecer, mas Jesus é tão bom que você não entende. Você ainda fica xingando: furou um pneu.
Mas lá na frente Deus livrou de um acidente. Aleluia. Verdade. Ele faz isso com nós. Só que nós não observamos isso. O dia a dia, a correria. Às vezes, né, irmão? Meu Deus, mas por que esperou agora, justamente agora? Mas foi Jesus que fez ali. Porque você ia ter um acidente, alguma coisa lá. Livramento. Ele te ama. Ele nos ama. Ele tem um amor muito grande por nós. Aquele que não conheceu o Egito lá fora, não é o do Egito, o Egito do mundo. Né? Não conheço a vida de ninguém aqui. Sabe, quem conheceu sabe que eu já vi morte na minha frente, eu já vi pessoas sendo deboladas na minha frente, que eu fui segurança de baile, eu vi a pessoa sendo com peixeira, era tudo, deixa eu botar a pessoa para fora, eu vi tudo no baile, era garrafa jogando, mas se escondia. Então eu sei da onde que Jesus me tirou. Aleluia. E tu sabes da onde ele tirou você. Hoje é o dia da restauração. Aqui foi uma restauração do quê? Do vale dos ossos secos. Se for para entrar aqui dentro dessa palavra, vai longe. Eu até tenho preparado aqui sobre o movimento dos ossos secos. Imagina ali, nós fazendo uma imaginação agora naquele vale dos ossos secos, como que não foi o ruído dos ossos naquele momento. Quantos ossos que não foi ali, começou a destravar o poder de Deus, né? E Ezequiel, ele viu tudo isso. Por quê? Porque ele temia Deus, era um profeta de Deus, e o povo estava passando ali, que estava totalmente desanimado aquele povo, e Deus fez um exército novo. Aqui também eu coloquei sobre reconhecer a realidade do impossível, que muitas vezes eu fico pensando quando eu vou para casa, Senhor, por que o paralítico não anda mais? Né, pastora? Por quê? Às vezes eu fico pensando, por que o paralítico não anda mais? Por que o canceroso não é mais curado? Aí eu fico imaginando que quando os discípulos, Jesus se separou em dois, não lembro mais quando dois discípulos foram lá expulsar um demônio de um jovem, quase apanharam. Porque eles não tinham fé, não é, pastor? O próprio Jesus chegou ali e teve que expulsar. Foi assim, ó, a autoridade do nosso mestre. E eles estavam ali brincando para fazer aquele jovem sair, que o demônio não conseguia. Ele ainda riu dele. Mas por que estavam dizendo isso aí? Porque estavam em briga, ciúmes. Ciúme. Vou botar hoje, porque eu prego mais. Porque lá o pastor Fábio prega mais do que eu. Porque lá na planta o fulano lá é melhor do que eu. Nós temos que tirar isso da nossa vida, essas picuinhas. A igreja não cresce, porque temos que ter temor. Gente, se nós pudermos olhar como esse vale dos ossos secos já foi profetizado, e esta noite o profeta Ezequiel, eu trago para o dia de hoje que Deus vai fazer um exército aqui neste lugar. Eu já profetizei, já falei com o pastor, essa é a minha fé, 200 pessoas. Aleluia. Essa é a minha fé. Se você não tem fé, tudo bem, pede para Deus, Deus vai te dar. Mas é 200 pessoas. Aleluia. Mas para isso acontecer, nós temos que ter o quê? Tirar picuinhas. Eu não vim aqui para doutrinar, não, se é pastor, mas Deus está falando para ter o
vale dos ossos secos ali ressuscitar. O que o profeta Ezequiel tinha? Ele tinha picuinha, pastor? Não tinha. Era um homem temente a Deus. E para crescer aqui vai crescer. Mas nós temos que abraçar um outro. Aleluia. Porque isso aqui é uma comunidade. Glória Isso a aqui é uma Deus. família. Aleluia. Estamos aqui numa família, temos que abraçar um outro. Eu, quando chego na igreja, eu tenho prazer de cumprimentar todos, porque é uma família. É verdade. Se eu estou em casa, eu sinto fora dessa família. Porque isso aqui é uma família. Amém. Nós temos que se unir. Não podemos estar com ciúme do fulano, do ciclano, né? Muitas vezes eu escuto muitas coisas, pastor, mas eu fico orando, eu digo, Senhor, não pode acontecer isso aí. Essa casa aqui é uma casa abençoada de Deus. Aleluia. E eu tenho certeza que você que não tomou uma decisão ainda, você vai ser acolhido muito bem aqui neste lugar. É verdade. Porque em primeiro lugar vai vir o braço de Jesus. Jesus vai te abraçar. É Deus. Aleluia. Né? Quando eu vim para esse ministério, eu me alegro até hoje. Eu estava lá em casa, o pastor, a pastora, estava lá no Egito, né? Se não faz da memória na Canaã, né? Eu já tinha congregado 1 ano, ou 2 anos, parece, na Canaã, lá com o pastor Antônio, na época. E ele veio dar Santa Ceia para mim naquele dia. E eu confesso que eu não queria vir para cá. Não queria. Porque eu fiquei 14 anos no ministério, né? E naquele ministério ali, eu tive muitas coisas boas e coisas ruins. Mas quando eu tomei decisão, que eu vi meu filho já estava aqui, a minha esposa, a gente começar a ser dono da casa, a gente tem que ter sabedoria, né? Então vamos para lá. E eu vim para cá e estou muito feliz, queridos. Eu sempre falo com meu filho, né? Às vezes a gente brinca com o pastor, mas esse lugar aqui vai crescer e nós todos vamos crescer juntos. Aleluia. Né? Aquele que crê, dá uma glória para Deus. Glória a Deus. Aleluia. E tem mais ainda. Deus ainda vai dar um tempo para nós. Amém. Não vamos mais pagar aluguel. É Deus. Mas para nós temos que ter o quê? União. É Jesus. Deus falou fortemente comigo em casa que aqui dentro tem que ter união. Nós temos que se unir. Tem que parar com essas picuinhas. Ah, o fulano de tal virou uma cara para mim, porque não sei o que, vai lá e abraça ele. Ama ele. É Deus. Porque nós temos família, somos irmãos. Você quer que Deus faça algo na tua vida? Abraça o teu irmão. Né, Ricardo? Deus tem um projeto na tua vida. É Jesus. É Não verdade. deixa retardar em cima da tua vida, não, querido. Hoje tu olha e não vê nada. Mas Deus tem um projeto na tua vida. Glória a Deus. Vive para Jesus enquanto há tempo. Tira tudo, renuncia tudo da tua vida, como eu fiz. Perdi amigos, mas ganhei o melhor amigo, Jesus. Perdi tudo. Fui perseguido dentro da empresa. Lá veio o crentinho. Eu passava de virar o rosto para mim. Fui perseguido, mas Jesus deu vitória. Aleluia. Deus tem um projeto na tua vida, querido. Se o pastor está, o pastor não saiu. Então é assim, queridos. Eu queria até entrar mais, mas as horas se passam muito. Mas esse tarde o Senhor falou ao meu coração sobre o testemunho de jovem, porque tem pessoa aqui que o diabo está arrumando uma armadilha tremenda. E não deixa. Eu me lembro agora que o Senhor está me dando esta palavra, porque
Porque é forte, queridos. A irmã Vanessa está aqui. Eu estava no Jordão pregando, entreguei uma mensagem para um jovem. Ele estava ali e o Senhor me saiu do culto, eu entreguei e disse assim: jovem, não brinque mais com Deus. Tu estás brincando com Deus, porque um caixão está preparado para ti. Não é, Vanessa? E se cumpriu. O rapaz morreu. Não sei, foi de acidente, né? Olha o que Deus está falando. Deus está falando de morte aqui. Oh, é forte, Deus. Pastor, posso chamar o pessoal? Em nome de Jesus. Você é a autoridade. Depois de Jesus, é o anjo da igreja, né? Então se coloca em pé. Em nome de Jesus. Queridos, eu quero ver esse corajoso que Deus falou nesta noite. E não só corajoso, porque quando Deus fala, acontece. Às vezes tem que vir um profeta lá de São Paulo com anel, com faculdade. Aí agora eu vou escutar ele. Esse é profeta de Deus. Mas quando é pastor Fábio, presbítero Josias, você não é Deus que está falando. Porque nós não temos anel dentro. Porque não temos importância, né? Nós somos bem más. Eu tenho experiência aí porque eu tive no ministério. Que vinha pregadores com anel, vinha tudo, tá lá, falavam. Mas não era Deus, era mentira. Mercenários que queriam sugar as ovelhas, tirar dinheiro das ovelhas. Quem é o corajoso que vai vir aqui que Deus falou no seu coração esta noite? Deus dá uma oportunidade. Eu nunca preguei sobre assim, amados. Mas Deus falou forte comigo no sair do banho. Dá o testemunho, porque eu tenho um recado para uma pessoa esta noite. Aleluia. E é de morte. E eu disse sobre esse jovem. Falei e não me ouviu. Eu me lembro, eu trabalhava em 88 lá na Taliba. O Ed, ele vinha para mim toda a vida e dizia assim: Adriano, Deus tem um projeto na tua vida. E eu sentadinho assim na parede, esse cara no dedo, esse cara tá louco. Eu tinha vontade de dar assim na boca dele, que eu não aguentava mais. Todo dia ele estava lá, pastor. Deus tem um projeto na tua vida. E eu lá na cantina, lá, eu ia lá pro vestiário, ficava sozinho, fumando um cigarrinho, e lá, você está me perturbando lá. Mas hoje José está aqui porque ele semeou e jogou uma semente. Aleluia. Ele disse: não deixa para amanhã, que amanhã pode ser tarde. Amanhã pode vir o Satanás montar uma armadilha para ti e você não está mais entre nós. E no Arão Garcia, um jovem cheio do poder de Deus, ele jejua muito, se consagra, vai em monte, tudo. Não sou contra, mas cada um tem o seu motivo, né? Mas o que eu fiz ali? Mesmo fumando, mesmo sem Jesus, eu sentia aquilo ali que mexia muito. Quem é que vai vir para frente nesta noite que Deus falou contigo? Amanhã será tarde.